Agora presido os trabalhos, senhores senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes da Rádio Senado, os que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, primeiro quero fazer aqui um registro acerca da realização das atividades alusivas ao Dia Internacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras, o 1º de maio, no nosso país. Dia esse que foi marcado por grandes mobilizações populares nos mais diversos recantos do nosso país, merecendo naturalmente destaque, principalmente para o grande ato político-cultural realizado lá em Curitiba, onde uma grande multidão ocupou a Praça Santos Andrade para lutar em defesa dos direitos trabalhistas, da liberdade do ex-presidente Lula e para afirmar que Marielle Franco vive através das lutas do povo brasileiro. Faz-se importante aqui também registrar que se tratou do primeiro ato unificado pós-redemocratização, na medida em que reuniu todas as centrais sindicais representativas da classe trabalhadora brasileira, que mais do que nunca, diante do avanço da intolerância, do ódio, do ataque à democracia, do fascismo, estão entendendo a necessidade imperiosa de unificar a luta em defesa dos direitos e da democracia, levando em consideração os inúmeros retrocessos promovidos pelo governo ilegítimo que aí está. Assim como ocorreu durante a ditadura civil-militar, cada vez mais artistas estão participando da luta política e enriquecendo culturalmente o processo de resistência democrática, pois conhecem a história do nosso país e sabem que fora do ambiente democrático, a arte também se torna vítima do arbítrio e da censura. No ato realizado lá em Curitiba, que beleza, foi ver a nossa grande artista, Bete Carvalho, assim como Ana Canhães e Flávio Renegado, que cantaram a liberdade e a democracia, assim como também ocorreu em várias outras cidades brasileiras, onde cantores, músicos e poetas se fizeram presentes nas mobilizações. Fiquei lá no meu estado, senador Paulo Rocha, lá no meu querido Rio Grande do Norte, e participei de toda a jornada de lutas lá no Rio Grande do Norte, relacionada ao 1º de maio. Estive, por exemplo, no ato convocado pela Frente Brasil Popular e pela Frente Povo Sem Medo, lá na Praça Gentil Ferreira, no Alecrim, lá em Natal. Depois participei das atividades organizadas pelo Cisenat, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal, depois lá no Sindicato dos Garis, o Sindilimp. Participei também na cidade de Pureza de um belo ato organizado pela FETRAF, Federação das Trabalhadoras e dos Trabalhadores da Agricultura Familiar, e também na cidade de Nova Cruz. Estive lá, inclusive, na Feira Livre, na segunda-feira, logo cedo, ato esse lá em Nova Cruz, que foi convocado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Rio Grande do Norte, a regional do SINT lá de Nova Cruz. Em todos esses lugares, senador Paulo Rocha, seja nas feiras, nas ruas, nas praças, por onde andei, o que a gente mais escuta é o grito de indignação dos trabalhadores e trabalhadoras contra o processo de retirada de direitos e contra essa prisão ilegal e absurda, a prisão política do ex-presidente Lula. Mas quero aqui dizer, senhor presidente, que nesse 1º de maio, a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho, completou exatamente 75 anos. Mas, infelizmente, nós não pudemos comemorar o aniversário da CLT, porque ela foi rasgada, literalmente rasgada, pelo governo do golpe e por sua base de sustentação parlamentar. E o resultado vem sendo exatamente aquele que nós,
que combatemos tanto aquela contra-reforma trabalhista aqui no Parlamento e nas ruas, já alertávamos e já prevíamos. De repente, cantaram em verso e prosa, que a reforma trabalhista era para trazer o emprego de volta, que era para melhorar as condições de vida do trabalhador. O que nós estamos vendo é exatamente o contrário. 6 meses de reforma trabalhista, está aí os dados da PNAD. Não é dados do PT nem da oposição, não. São dados da PNAD, dados, inclusive, do IBGE. Por exemplo, de acordo com dados da PNAD contínua, entre o último trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, a taxa de desocupação da população subiu nada menos de 11,8% para 13,1%. Isso significa, portanto, que são mais pais de família e mães de família nas ruas da amargura, engrossando as fileiras do desemprego, na medida em que a população desocupada aumentou de 12,3 milhões para 13,7 milhões de pessoas. E aqui é importante a gente destacar que nós não podemos olhar para esses números ou tratar esses números apenas como números, como estatísticas frias. Não. Por trás desses números estão pessoas, são vidas humanas, são famílias angustiadas, enfrentando dificuldades de sobrevivência. Não por acaso, a mesma PNAD revela que, em 2017, cerca de 1.200.000 famílias passaram a substituir, meu Deus, o gás de cozinha pela lenha ou pelo carvão. Por quê? Porque simplesmente não tem dinheiro para comprar o botijão de gás, que o governo do golpe, né, promoveu reajustes absurdos, ou seja, o botijão de cozinha teve um reajuste de 54% nas refinarias somente entre junho de 2017 e janeiro de 2018, fazendo com que, repito, muitas famílias pelo país afora agora tivessem que substituir o botijão pela lenha ou pelo carvão. Entre 2015 e 2017, o número de pessoas vivendo na extrema pobreza praticamente duplicou, saltando de 6,5 milhões para 12 milhões. Vou repetir, entre 2015 e 2017, o número de pessoas vivendo na extrema pobreza praticamente duplicou, saltando de 6,5 milhões para 12 milhões. Infelizmente, já não somos mais o país que saiu do mapa da fome, façanha dos governos do PT, Lula e Dilma. Agora, senhor presidente, eu quero aqui dizer que é preciso deixar muito claro que esse, sem dúvida nenhuma, é o reflexo, é o retrato do golpe de 2016, é o reflexo da emenda constitucional maldita, criminosa, a emenda 95 de 2016, que tirou os pobres do orçamento, que congelou os gastos nas áreas sociais pelos próximos 20 anos. É o reflexo da reforma trabalhista, que permite, inclusive, que mulher grávida trabalhe em local insalubre, que, com o chamado trabalho intermitente, está trazendo de volta o regime da escravidão, porque o trabalho intermitente, pago por hora, agora sequer o salário mínimo integral, os trabalhadores têm direito. Enfim, esse é o resultado, né, do que nós estamos vendo, repito, do governo do golpe, da exclusão deliberada de famílias pobres, do Bolsa Família, da redução dos programas sociais e, infelizmente, também da estadualização da austeridade fiscal, que está acontecendo, inclusive, no Rio Grande do Norte. Então, aqueles e aquelas que aprovaram estas contrarreformas e que compõem a base de sustentação parlamentar deste governo ilegítimo são corresponsáveis pela tragédia social instalada em nosso país. Tragédia que não pode ser superada sem o efetivo resgate da soberania do voto
popular, sem o efetivo resgate da democracia, sem a libertação do melhor presidente da história do nosso país, Luiz Inácio Lula da Silva, sem a revogação dessas agendas criminosas de retiradas de direitos, que é o programa do golpe. Senhor presidente, por fim, quero aqui só rapidamente fazer aqui um registro acerca de uma audiência, senador Paulo Rocha, que nós tivemos ontem, junto com representantes da bancada federal, junto com os reitores do IFRN, o professor Willis e a professora Ângela, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Ministério da Educação, quando fomos recebidos pelo ministro Roscielli. Em pauta, demandas de interesse tanto do IFRN como da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Liberação de recursos, a questão da ampliação e reforma nas instituições lá do ensino superior, tanto o IFRN como o IFRN. Mas o foco lá, no caso do IFRN, foi cobrar do ministro, renovar, aliás, a cobrança junto ao ministro pela reclassificação dos campos avançados de Parelhas e de Lages. O que é que isso significa? Significa cobrar, mais uma vez, do MEC a publicação de uma portaria assinada pelo ministro, transformando os campos avançados de Lages e Parelhas, que foram belas conquistas que nós tivemos nos governos Lula e Dilma, em campos independentes. É importante aqui ressaltar que esses campos já estão funcionando, Parelhas e Lages, prestando um grande serviço à região, à juventude. Foram as maiores conquistas, repito, tanto para a região central como para Parelhas, no campo educacional. Esses campos estão já em funcionamento e desde 2016 que nós estamos cobrando a reclassificação, transformá-los em campos independentes. Por quê? Porque isso vai garantir ao IFRN que o IFRN possa ampliar a capacidade de atendimento dessas instituições, senador Paulo Rocha. Isso significa dar as condições para que essas instituições cumpram com o objetivo para o qual foi delineado, foi criado, que é uma capacidade de atendimento de até 1.200 alunos. Também foi solicitado ontem transformar em campus independente o campus da EAD do IFRN, é o chamado campus do ensino à distância, que é referência no Rio Grande do Norte, em todo o Brasil. Assim como também a liberação de emendas e, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a liberação de recursos. Em tela também ontem a questão do curso Ciências Médicas Multicamp, lá do Seridó e do Trairi, na medida em que ontem a professora Ângela reiterou a cobrança do Seridó sejam incorporados à EBSER, enquanto hospitais, e se transformem em hospitais universitários, para que a gente possa consolidar essa que foi uma das mais importantes conquistas também, do ponto de vista de democratização de acesso ao ensino superior, que foi o curso de medicina, chegando lá no chão do interior do nosso Rio Grande do Norte, via o UFRN, no Seridó e no Trairi. Importante aqui ressaltar que a incorporação desses hospitais do Seridó, Caicó e Currais Novos, a EBSER, de um lado, vai contribuir enquanto campo de estágio para os nossos estudantes lá do curso de medicina e, ao mesmo tempo, quem vai ganhar com isso é a população. Solicitamos também a liberação do financeiro de emendas impositivas ainda de 2017, uma vez que até o presente momento apenas 10% foi liberado. A Universidade Federal, só para se ter uma ideia do corte drástico, a universidade, só para se ter uma ideia, de 60 milhões, o que está autorizado até o presente momento é 9 milhões. Concluo dizendo, senador, que infelizmente saímos de lá ontem do MEC sem nenhum resultado. O ministro foi atencioso, evidentemente, mas resultado prático que é bom, nada. Só promessa. Foi remetido tudo ao Ministério do Planejamento.
E aí onde reside a nossa maior preocupação, porque é lá no Ministério do Planejamento onde eles estão aplicando a regra exatamente do teto de gastos e do congelamento. Mas seguiremos aqui firmes na luta em defesa da educação do nosso Estado. Mas quero aqui deixar claro, né, a minha frustração frente ao resultado da audiência do MEC ontem, que foi insatisfatório. Não houve nenhuma resposta concreta às nossas justas reivindicações.